Anime Carla e também Gibeonita. Eu gostei. É dos Gibeonitas. Tá certo. Então, obrigado pela presença de vocês também. Maria Aparecida e Lúcia também está. E Luzemir. Todos são bem-vindos. Eu queria, ao mesmo tempo, de início já reconhecer a presença de uma visitante que hoje estou informado que ela está aqui. É isso, Flávio? Dona Jessi. Está aqui. Ela veio com a irmã Thelma. Por que eu estou frisando o nome dela? Ela está doente. Esteve doente. E não tem andado bem. E através então de uma situação a gente chegou lá no irmão Flávio hoje para visitar. Mas a notícia que temos para dar é que ela hoje aceitou a Jesus como sua salvadora. Irmã Thelma está feliz aqui ao lado dela, que ela é uma mãe para ela, né? Uma mãe para ela. E convive com ela, moro com ela há muito tempo. E hoje está aqui, graças a Deus, como crente em Jesus Cristo. Amém. Agora mesmo, tomem suas Bíblias para a Palavra de Deus, que vamos refletir nela nessa noite. Hoje à noite, eu vou falar sobre o primeiro e o segundo mandamento do decálogo da lei de Deus. Certo? O primeiro e o segundo mandamento. Agora, você sabe que existem 10 mandamentos. Correto? Existem 10 mandamentos. E todo crente deve saber os 10 mandamentos. Quando Deus disse faça isso ou não faça isso, nós temos que saber o que é para fazer e o que não é para fazer. E se esquecer o que é e o que não é? Então, por isso digo, o crente precisa conhecer, saber exatamente estas verdades. O decálogo da lei foi dado por Deus a Moisés para o povo de Israel, inicialmente lá no Monte Sinai. Temos que lembrar que as primeiras pedras da lei foram quebradas. E Moisés teve o trabalho de estar mais 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, quando Deus compilou tudo, passando para ele. Ele teve que, então, ter tudo em ordem para transmitir ao povo. Mas, vamos perguntar dos bancos lá de trás aqui. Lá de trás, o penúltimo banco, certo? Não vou poupar isso, não vamos dizer que é discriminação, só porque dá lá atrás. Então, mas vamos fazer o seguinte: todo crente deve primeiramente saber onde se encontram os 10 mandamentos. Claro que é na Bíblia, você vai dizer, mas a Bíblia é muito grande, são 66 livros. Mas é no segundo livro da Bíblia. Agora tem também Deuteronômio, mas no segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo, está os 10 mandamentos. E lá Deus disse, o primeiro até o 10º. O primeiro mandamento está falando: não terás outros deuses diante de mim. O segundo está ensinando a não fazer nem adorar a imagem de escultura. O terceiro está mandando não tomar o nome de Deus em vão. O quarto está falando sobre o dia de sábado. Lembra que o dia de sábado para o santificar. O quinto está mandando honrar o teu pai e a tua mãe. O sexto está falando para não matar, não matarás, não cometerás homicídio. Lembre que o 6 relaciona com o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Eu acho que não foi por acaso que Deus colocou essa ordem na Bíblia. O decálogo da lei é colocado por Deus essa ordem. Então ele tem razão de colocar na ordem que está. Já o sétimo mandamento, não matarás. Não matarás, o sexto, né? O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não
dirás falso testemunho. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Não cobiçarás. Então agora você abre para o decálogo da lei e vamos ver. Capítulo 20 de Êxodo. Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Mandamento número 1 está no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Perguntemos agora, quem está nos céus hoje? Claro, você vai dizer, Deus está no céu, Jesus está no céu, tá? Maria está no céu, tá? São Paulo está no céu, tá? São Pedro, São João, os apóstolos estão no céu, estão. Mas não faças semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, note bem, dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Visita na descendência até a 4ª geração. Melhor agora. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O 4º mandamento, ou melhor, o 3º mandamento está no versículo 7 e o 4º no versículo 8. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. 4. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Um texto importantíssimo para se entender o que significa dia na Bíblia. Trabalhe 6 e descanse 1. Dia é dia, então, não tem outro significado. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus, fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe. É o 5º, está no versículo 12. Porque é o primeiro, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O número 6, não matarás. No versículo 13. O número 7, verso 14, não adulterarás. O número 8 e versículo número 15, não furtarás. E verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Número 9. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Amém? Que o Senhor aplique aos nossos corações sua santa palavra. Vamos orar, irmãos. Podem ficar sentados mesmo. Eu convido o irmão José para ficar em pé e dirigir uma palavra de oração, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos por estar aqui reunido na sua casa, Pai. Te agradecemos pela grande salvação que o Senhor nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Te agradecemos pela sua santa palavra que foi colocada através do servo Moisés, de Deus, que é infinita, que persevera até o dia de hoje, Pai. Que cada um de nós tenha apto para ouvir e que tenha também agradando o
assim, da nossa vida, Pai. Agradecendo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Certo dia eu preguei sobre os 10 mandamentos no contexto da família, não foi? Estão lembrados? Não? Então tem uma mensagem para hoje à noite. Mas não é isso, vou pregar só sobre o primeiro e o segundo mandamento. Mas lembre que cada um desses mandamentos se relaciona com a família. Sabia disso? Cada um deles. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Nenhuma coisa ou pessoa poderá ser colocada diante de Deus, nem seu marido, nem sua esposa, nem seu namorado, nem sua namorada. Está se interessando por uma pessoa que não dá certo? Você está se comprometendo com encrenca, porque não se troca Deus por nada. Só se aceita aquilo que é da aprovação de Deus. A Bíblia ensina para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e culpáveis para o dia de Cristo. Só o que é excelente. Então, marido, sua esposa não é seu Deus. Esposa, seu marido não é o seu Deus. E assim por diante. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, disse Jesus. Ele é primeiro. E o primeiro grande mandamento dado por Jesus foi, exatamente quando foi perguntado, ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, está fundamentalmente ligado na área, no contexto familiar. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem adore estas tais. Está na Bíblia, em qualquer Bíblia do mundo. Pode perguntar qualquer religioso que usa a Bíblia, vai encontrar lá na Bíblia esse segundo mandamento. Mas você diz: que relação tem com a família? Tem relação com a família porque disse Deus que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, a família aí, né? Mas também abençoaria a geração, a família do justo, gerações e gerações posteriormente. Lembra também, não tomar o nome de Deus em vão. Você diz: que relação tem? Você um dia foi para a igreja, foi para o altar, se comprometeu perante Deus, dando o seu testemunho perante todo mundo e perante Deus, que ia aceitá-la como sua esposa e assim por diante, né? Então, se comprometeu. Está ligado com a família também? Tá? Não tome em vão o nome de Deus, não. Então não esquece Deus da sua vida, da sua família. Olha aí a complicação. Número 4, falando sobre o dia de sábado. Vamos ver isso em outra oportunidade, mas só lembrando uma coisa: que o pai nesse texto, neste mandamento, é responsável por o que acontece, tudo o que acontece dentro de sua casa. Viu lá? Até pelo jumento, até pelas galinhas, por tudo. É tudo que pertence a você. Você, pai, é responsável diante de Deus. Está falando lá sobre o servo, serva, sobre filho, é responsável. E já o quinto mandamento é direto mesmo: honra teu pai e tua mãe, está ligado à família. Já o sexto mandamento: não matarás. Tem ligação, tem, você não vai matar sua esposa, nem ela vai lhe matar, nem tampouco os filhos. Mas eu quero dizer ainda mais, no contexto familiar. Olhe, não matarás. Nós poderíamos colocar várias palavras aí que vêm puxando isso aí, porque você sabe que o mal do século que poderia ser até enfatizado mais nas pregações, e deve: não abortarás, não matarás. Você sabe que eu falei aqui há tempo atrás, não faz muito tempo, que depois do carnaval o problema é muito grande no mundo, né? O número de pessoas que estão aí com consequência direta do carnaval, e uma delas é aborto. Foi testemunho da televisão, pessoas da televisão dizendo que em novembro nasce mais gente do que nos outros meses, porque é 9 meses depois do carnaval, já pensou? Mas também o que há de aborto. Então, não matarás, a Bíblia está dizendo, não cometerás homicídio. Sexto mandamento. O sétimo mandamento, será que não tem ligação? Não adulterarás. Pula cerca, né? Oitavo mandamento: não furtarás, não roube os direitos um do outro. Nono: não dirás falso testemunho, diga a verdade na família.
E 10º, não cobiçarás. Ele falou da casa, da esposa, de tudo que há, filhos e tudo mais, bens e tudo mais. Mas vamos só lembrar uma coisa aqui, que Deus fez a declaração, que não é difícil de entender, de uma forma tão simples e objetiva, e as pessoas complicam tanto. Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Não tenha outro Deus diante de Deus. Foi o Paulo Romero que fez uma declaração com relação a Isaías, quando disse que Deus: vós sois minhas testemunhas, para que saibais e entendais que eu sou Deus e não há outro, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e que depois de mim Deus nenhum haverá. Ele disse, então, você tenha certeza de uma coisa, primeiramente sobre esse texto: só há um Deus. Segundo lugar, segunda coisa, você não é Ele. Então, só há um Deus e nós temos de colocá-lo no seu devido lugar. Não terás outros deuses diante de mim. Então eu estava vendo a tendência, a tentativa de colocar coisas ou pessoas no lugar de Deus. E como havia, se olha no mundo ao redor dos judeus, se até durante a história do judeu, até o povo judeu mesmo teve esse problema, se bem que Deus chamou esse povo para separar esse povo, para ser uma testemunha viva e autêntica. Lembre, a lição é muito grande, irmãos, porque Deus escolheu o povo de Israel para ser uma testemunha para o mundo, uma bênção para o mundo. Quando esse povo fracassou, Deus tirou. E deu uma vez à igreja. Vai voltar a agir contra o povo? Vai. Mas ele deu uma chance à igreja, um espaço para a igreja. Deus tirou. Então a igreja não brinque. Deus não brinque, porque Deus poderá encurtar os dias da história da igreja se ela começar a se misturar e não assumir a sua posição de separado, fazendo jus à sua vocação, como é a palavra mesmo, igreja, eclesia, separado para servir a Deus. E a gente vê então que havia exatamente a tendência de misturar Deus com deuses. E Deus mandou aqui, claro, de início, separar muito bem para não fazer confusão. A gente viu, quando falou sobre a serpente de bronze, de metal, que aquela serpente que foi uma lição objetiva para o povo, como um sinal da atuação de Deus no momento que o povo mais precisava, aquele povo então posteriormente passou, em vez de agradecer a Deus, começou a venerar, a adorar aquela imagem da estátua de bronze lá do deserto. E então deram-lhe o nome de quê? Neustã. Neustã. Adoravam o deus Neustã. Então teve um bom rei lá que Deus usou para despedaçar aquela imagem, quebrá-la. Está em 2 Reis 18:4, que Deus mandou despedaçar, quebrar aquela imagem, porque estava sendo agora um obstáculo para o povo de Deus, se Deus não quer isso. Lembra também que Deus não permitiu que a Arca da Aliança ficasse à exposição para todo mundo ver e tocá-la, porque seria objeto de adoração. Lembre também que a própria Arca de Noé, se hoje existisse, quer dizer, se fosse o povo tivesse acesso a ela, tornar-se um ponto turístico, um centro religioso, idolátrico para a humanidade. Mas Deus não permitiu. Está debaixo de uma grande montanha de gelo, um lugar muito perigoso e que tem até animais ferozes, então protegendo, e é um lugar quase que inacessível. Deus permitiu que assim acontecesse para que não houvesse uma idolatria com as coisas que ele tem usado tanto na história, de forma que, se olhamos para hoje ao nosso redor, ao contexto da nossa realidade religiosa, Deus não se agradaria, e os próprios personagens que são idolatrados, se soubessem e pudessem fazer alguma coisa, o fariam, que era exterminar com esse tipo de adoração, conforme Deus mandou fazer no Velho Testamento. Mas encontramos em lugares diversos na Bíblia, deuses diversos também, tentativa de colocar Deus em lugar de outros. Por exemplo, Astarote está
em Juízes, capítulo 10, versículo 6. Não vou tomar tempo para esses textos, porque são muitos textos. Juízes 10, 6 e Juízes 31, 10. Está falando sobre Astarote, que era uma deusa dos filisteus. Era uma deusa dos filisteus. E grandes problemas causou para a humanidade essa deusa. Baal está em Juízes capítulo 8, versículo 33. Juízes 8, 33. Também em 1 Reis, capítulo 16, versos 32 e 33, fala sobre Baal, que era o deus da Fenícia e era o deus das tribos cananeia. Quando Deus manda então o povo vir para a terra de Canaã, note que mandou destruir totalmente tudo, porque era um lugar de idolatria e o povo contaminado. Você vê que quando Deus manda fazer a conquista, manda passar ao fio da espada grandes e pequenos, homens e mulheres. Salvou-se Raabe com a sua família lá em Jericó, porque acolheu os espias e Deus teve misericórdia e mandou guardar. E aquele fio escarlate já fala do sangue redentor da obra do Calvário. De forma que Deus tinha razão em fazer isso, porque era a execução do juízo de Deus contra a pecaminosidade do homem, e era para exterminar o mal do pecado que poderia contaminar o seu povo, de onde viria o Salvador do mundo. É provado pelos estudos que aquele povo era contaminado com doenças perigosíssimas de caráter, doenças transmissíveis sexualmente, e esse povo era contaminado com doenças diversas e perigosas, e que Deus então tinha razão em mandar exterminar completamente. Não deixe nada para não haver contaminação do meu povo. Esta era a razão, era a execução do juízo de Deus contra o pecador, e o salário do pecado é exatamente a morte. Estou fazendo questão de frisar isso para você ter a diferença das conquistas do Islã para o que aconteceu com o povo de Deus na conquista da terra prometida. Há uma diferença muito grande. Então, você vai encontrar também um outro Deus, que é Baal Peor. Está em Números, capítulo 25, versículo 3. O povo de Israel se uniu a Baal Peor e houve grandes problemas. Esse Baal Peor, que seria Baal Pior, era Deus dos Moabitas. Era Deus dos Moabitas. Mas Deus declarou na sua palavra: não terás outros deuses diante de mim. Vem um outro Deus, é Dagon. Dagon está em Juízes capítulo 16, versículo 23. Depois eu posso perguntar a você onde estão essas passagens, porque geralmente o crente traz lápis para a igreja, né? Para fazer anotações. Então, Dagon era Deus dos filisteus, está em Juízes 16, 23. Era Deus dos filisteus. Lembre que os filisteus levaram Sansão amarrado para fazer festa com ele lá no templo de Dagon. Tinha 3.000 pessoas para se divertirem com Sansão. E foi lá que Sansão sentiu-se escarnecido, e foi lá que Sansão sentiu aquela zombaria, quando os seus soldados folgavam na presença de Sansão. E Sansão ora a Deus que tivesse misericórdia dele, pelo menos aquela vez, para que se vingasse de um dos seus olhos. E ele então pediu ao rapaz que o guiava para o levar perto das colunas do templo de Dagon. E ele apalpou as colunas e ele viu que a coisa era meio forte, mas que Deus é maior. E ele então simplesmente fez aquele pacto e ele derrubou o templo de Dagon, onde 3.000 pessoas morreram. Ele diz: morra eu com os filisteus. Mas diz que ele matou mais na sua morte do que na sua vida. Deus vingou-se sobre Dagon. Lembre que esse Deus, Dagon, foi quando levaram a arca de Deus, colocaram em frente de Dagon para zombar, e quando foi no outro dia, amanheceu lá os pedaços, prostrado perante a arca de Deus. Próxima vez, faltando a cabeça e as pernas, só o tronco, foi o juízo de Deus. Mas tinha também a Diana. Diana está em Atos capítulo 19, versículo 24, 28 e 35. Atos 19, versos 24, 28 e 35.
A Diana era a deusa dos Efésios, que causou muito problema naquele tempo para o cristianismo. Moloque era o deus dos Amonitas, Levíticos 18, 21. Gamos, deus dos Moabitas também, Juízes 11, 24. Mas Deus disse: não terás o que? Outros deuses diante de mim. Então vem a ruma de deuses. No Egito, cada praga daquela estava ligada a um deus do Egito. Então vem aí os babilônios, o rei era um deus. Você lembra que o rei Nabucodonosor mandou erguer uma grande estátua no campo de Dura para ser alvo de atenção de todo o império, e foi aquela festa, foi a convocação para toda a população, para as autoridades, para vir para a consagração da imagem. Vai benzer a imagem, né? Vai ser que ele vai, sacerdote benzer a imagem. Então ia consagrar a imagem ao som do fole, da gaita, da cítara, do pandeiro, do triângulo, do reco-reco, de tudo, toda a parafernália que podia lançar a mão para fazer a consagração da imagem. Lá diz claramente, por mais de uma vez, toda sorte de música. Toda sorte de música. Tudo que tinha na época estava à disposição daquela festa gigantesca do rei da Babilônia, que depois pôde ver o preço para ele. Então, você vê aí também que era um país ligado muito à astrologia, porque tinha o Deus do Sol, e eles acreditavam nesses fenômenos sobrenaturais, como exatamente a intervenção dos deuses. E aí vem a astrologia disseminada para todos os lugares do mundo. A partir daí, já começou até em Babel, quando queria tocar os céus através da construção da Torre de Babel. Não era que literalmente eles iriam chegar tijolo após tijolo até bater na porta do céu. Eles queriam a tocar o céu, era no sentido espiritual, que eles queriam exatamente serem renomados no mundo, mas ser a fama do centro religioso. Eles queriam realmente tocar o céu nesse sentido. E aí nós encontramos também na Grécia deuses gregos, encontramos no Império Romano deuses romanos a partir do imperador, que era um homem que era venerado, para na época do cristianismo declarar que o Senhor Jesus é o meu Senhor. Isso custou a vida de muitos cristãos. Muitos morreram por causa disso, por dizer que Jesus é o Senhor, porque eles diziam: César é Senhor, e os cristãos diziam: é Jesus o Senhor. E aí foi um impacto muito grande. Lembre que foram torturas e mais torturas, através de matar os cristãos, de queimar, iluminar as festas romanas com tochas humanas nos postes, jogar para os leões despedaçarem, na tentativa de acabar com os cristãos. Mas eles tiveram uma batalha de glória, porque o cristianismo cada vez mais crescia. E teve um homem que disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja.